Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Perim, mas podem me chamar de Mupa. A série que eu quero indicar para vocês hoje é High Score, ou para quem não entendeu direito, porque meu inglês é bem ruim, em tradução literal, alta pontuação. Essa série ela tá na Netflix e o foco dela é falar sobre a indústria de jogos, a indústria de games. Então para quem gosta de séries documentário, para quem acha legal toda essa ideia do universo de jogos, ela é uma série muito legal, são apenas 6 episódios e para quem tem pretensão de trabalhar nessa indústria, ela é assim essencial. Ali você vai aprender muita coisa. A série, como eu falei, ela vai ter 6 episódios, então no primeiro episódio a gente vê um pouquinho do início desse universo de jogos, como que eram os primeiros jogos ali para os primeiros computadores pessoais, quem foram as pessoas que desenvolveram, quais foram as sacadas que eles tiveram. Por exemplo, como que se faz um jogo, como você coloca a interação com uma imagem dentro de um disquete. Qual a ideia? Ao invés de você pegar a fotografia, você pega apenas os contornos de cada área daquela fotografia. E foi assim que começou a surgir as primeiras imagens dentro dos jogos. Então vai pegar todo aquele momento, vai falar do Atari, vai falar dos principais jogos, por que fez sucesso, qual é que foi a do Space Invaders, como que isso criou todo um cenário do pessoal em jogar, de ter as casas de jogos. Depois que tiver todo esse panorama geral, no segundo episódio vai falar ali provavelmente da empresa mais importante, mais relevante que a gente teve em todo o mercado, né, até hoje, que é a Nintendo. A Nintendo chega com os 2 pés nas portas mesmo, começa a fazer uma revolução, o Mario explode no mundo todo, eles começam a trazer as meninas também para o universo dos jogos. No Natal, acho que de 88, o console da Nintendo, NES, né, ele vira ali um brinquedo mais requisitado nos Estados Unidos. Então começa uma revolução do jogo estar presente, do jogo eletrônico, em todas as famílias, de ser uma coisa que todo mundo vê que veio para ficar e que é uma indústria muito forte, muito grande. Eles começam a falar de grandes autores naquele momento, fala dos principais jogos, vai falar do Donkey Kong, do que tinha de diferente, de qual que foi a sacada da empresa, pegar um personagem que estava morto dentro da Nintendo, pegar a autorização para fazer esse jogo, trazer os gráficos daquele falso 3D, as imagens elas eram bidimensionais, mas elas simulavam 3D e isso foi um apelo muito grande com o público. Vai falar de uma série de coisas de desenvolvimentos, vai falar ali um pouquinho do Super Nintendo também. Aí a gente chega no terceiro episódio que vai focar no universo de RPG. Então a gente vai ver desde a construção de clássicos muito famosos hoje em dia, como Final Fantasy, como alguns outros jogos que passaram batido. Tem até o caso de um lá que ele representava a comunidade LGBT e infelizmente o autor perdeu as cópias desse jogo. Então fala de como o RPG começa a colocar o jogador dentro do jogo, de como ele se vê representado, de como aquilo passa a ser um universo onde ele pode se expressar e onde ele vê que ali ele pode ser uma outra pessoa, onde mesmo assim ele pode ter uma personalidade que é criada por ele. Não é mais o jogo que dá o personagem que você vai jogar, você escolhe o personagem que você vai usar. Então aquilo cria uma outra revolução, vários outros estilos de jogos surgem a partir disso. E a gente vai ver o processo criativo de vários autores importantes desse momento. No quarto episódio, vai focar principalmente na empresa Sega. Por quê? Porque basicamente a Sega ela queria pegar um pedaço desse mercado. A Nintendo tinha mais de 90% do mercado dos consoles, né, em casa, e a Sega surge com a proposta de pegar uma galera um pouco mais velha, de vir como uma coisa que não é tão infantil, de fazer aquela cara de ser algo mais descolado. Então eles contratam um cara, que ele é americano, e esse cara vai projetar como derrotar a Nintendo no mercado. O personagem tem que ser tão interessante quanto o Mario. Os cartuchos, né, o Nintendo ele não conseguia ser tão rápido. Agora, o Genesis, o console da Sega, ele conseguia processar muito mais rápido. Então vamos fazer um personagem que ele é muito rápido, porque a Nintendo não pode fazer isso. Vamos trazer os esportes, é onde surge a EA Sports, fazendo o Maiden 1 com um cara que ele foi jogador, que ele foi narrador, foi técnico, que era o Maiden. Então por isso que o jogo inclusive tem esse nome, né, de futebol americano. E tem toda uma construção ali desse universo de esportes, do Sega, da competição entre os consoles, desse momento se acirrando, e a gente chega no quinto episódio, onde vai falar dos jogos de luta, de como foi a revolução do Street Fighter, como um jogo que estava um pouco parado ali nas máquinas, né, no Japão principalmente,
como chegou um pessoal para revolucionar esse jogo, trazendo personagens de várias etnias diferentes, mudando o cenário, deixando os personagens bem caricatos, bem exagerados, como isso explodiu no mundo inteiro e surgiu um cenário competitivo. Então vai falar bastante também das competições, como elas eram já desde antigamente, né? A gente acha que é uma coisa muito nova essa competição de jogos, mas não, desde ali do começo da Nintendo, da Sega já tinha isso, e com os jogos de luta isso se intensificou muito, dando premiações bem altas inclusive. E aí surge também o Mortal Kombat e todo aquele problema que a gente já conhece dos jogos, dos pais, do governo pegando no pé, falando que constrói uma criança ruim, que a criança vai ser violenta, muito que aconteceu com o GTA também. Então isso já é antigo, vem lá de Mortal Kombat. E no 6º episódio, então, a gente vai começar a ver um pouquinho mais de uma série de desdobramentos que aconteceram depois disso, né? A gente vai ver um pouquinho da implementação do 3D em alguns jogos, a gente vai ver um pouco também de como foi ali no caso, né, o Super Star Fox por Super Nintendo, de quais eram as revoluções possíveis, do que as empresas estavam tentando fazer, do que elas queriam trazer de novo. A série é muito bom, High Score, lá na Netflix, 6 episódios, os episódios variam ali entre meia hora e 50 minutos. Eu achei a melhor série que eu assisti recentemente lá nesse formato. Galera, a indicação de hoje é essa aí. Muito obrigado, forte abraço e até mais.